Olá pessoal, esse aqui é o livro Histórias Memoráveis, volume 3, Pessoas que Inspiram. São 30 autores contando as suas histórias de superação. E eu tô aqui, olha só, Djanilda Ferreira tá aqui fazendo parte desse clube de memoráveis. Vou ler aqui um trecho, um pedacinho aqui do que eu escrevi nesse livro. Vai ajudar vocês, eu tenho certeza. A minha paixão é o artesanato, mas para crescer nisso, eu precisava primeiro crescer como pessoa. Comecei de verdade a colocar em prática o que aprendia nos livros e vídeos. A gente muda pelo amor ou pela dor. Eu mudei pela dor. Cansei de ver o meu marido depressivo com tantos problemas, de não poder ajudar minha mãe, não dar o que meus filhos precisavam. Ter a energia cortada, cansei de ver os boletos atrasados. Minha renda começou a aumentar quando eu tive a coragem de arrumar alguém para me ajudar com a casa. Foi preciso abrir mão de ser a mulher super poderosa que dá conta de tudo. E quando parei de trabalhar com o marido e me dedicar ao YouTube. Meu marido é um amor, paixão da minha vida. Mas ele tinha muitas crenças limitantes e aos poucos está se libertando. Decidi que precisava viver a minha vida, realizar os meus sonhos, ter meu próprio dinheiro, ficar em casa e focar no que amo, no meu trabalho, foi um desafio. É difícil se desapegar da vida antiga. Nossa mente faz de tudo para que fiquemos na zona de conforto. Nos sabotamos o tempo todo. Você já viveu ou vive os sonhos de outra pessoa? Não está certo abrir mão de seus sonhos. Meu grande sonho sempre foi viver do artesanato e ensinar as pessoas o que eu sei para elas também viverem da sua paixão. Quando eu decidi viver meu propósito, minha vida começou a mudar de verdade. Como disse Albert Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Depois que você largar as crenças limitantes, nunca mais será o mesmo. Isso aqui é um trechinho desse capítulo que eu conto a minha história. Abri meu coração para vocês aqui. E esse aqui é só um capítulo e no futuro, se Deus quiser, eu vou escrever um livro todinho só meu, um livro solo. Deus vai permitir que isso vai acontecer. Mas quando eu falei aqui, olha, que a gente muda pelo amor ou pela dor, é porque a gente fica, eu vou mudar, e a gente não muda. A gente mudar de livre e espontânea vontade é mudar pelo amor. Eu vou decidir e eu vou mudar. Só que as crenças limitantes não permitem que a gente faça isso e aí a gente acaba mudando pela dor. E mesmo pela dor, muitas pessoas não mudam. Quando eu falo que eu mudei pela dor, né, é porque eu cansei. Um dia eu falei, chega, não aguento mais ver o marido precisando de dinheiro e as crenças limitantes dele não permitia que ele progredisse, ganhava dinheiro, perdia. Cansei de não poder dar o que minha mãe merece. A minha mãe precisa de mim e eu não consigo fazer o que ela merece. Não posso fazer o que meus filhos estão precisando também. Hoje não, que hoje meus filhos já estão independentes, mas na época eu precisava de dinheiro para isso. Cansei de ter a energia cortada. Muitas vezes o rapaz da energia chegou e cortou a nossa conta de luz. É um absurdo, mas eu preciso falar a verdade, né? Isso aconteceu, boletos atrasados. Aí um dia eu falei, chega, basta. E você? Será que você está vivendo uma situação hoje que você fala assim, tô cansada, essa situação não dá, não serve, mas você ainda não chegou no seu limite? Não faça isso não mude pela dor não espere chegar no nível máximo para mudar. E aí eu falo assim, que a minha renda começou a aumentar, né? Eu já estava com um canal no YouTube, mas eu não me dedicava ao YouTube porque eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que ajudar o marido no comércio. Então, a minha renda só começou a aumentar mesmo de verdade quando eu abri mão
de ser a mulher super poderosa. Antes eu brincava que era Mulher Maravilha. Hoje eu falo assim, não, né? Eu não era Mulher Maravilha não, porque Mulher Maravilha não passa, não lava, não cozinha. Então, é a mulher super poderosa que quer dar conta de tudo. Gente, não existe isso da gente dar conta de tudo. Eu gostava de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar da minha casa, mas pra gente fazer uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra, a gente não dá conta de tudo. Então, aí eu não era só pagar, porque pagar para mim também no começo era difícil. Era pagar e eu acho que o que era mais difícil é eu abrir mão de cuidar da minha casa. Eu abri mão de falar, minha casa tá linda, tá arrumadinha, porque eu arrumei. Gente, a gente tem que parar com essa mania de querer dar conta de tudo. Então, se a gente tem condições, a gente precisa de arrumar alguém para ajudar a gente. E aí, eu falei assim que eu decidi que eu precisava viver a minha vida, realizar os meus sonhos, ter o meu próprio dinheiro, porque eu ajudava o marido no comércio, mas o dinheiro era nosso, não era meu. Eu trabalhava o dia inteiro com ele. Mas como a gente estava endividado, ele estava endividado lá no comércio, né? Então eu não poderia nem gastar também, nunca gastei o nosso dinheiro. Até o meu dinheiro que eu fazia o artesanato e ganhava, era para ficar pagando dívida, ajudando na despesa da casa e tudo, e eu não gastava comigo. Eu demorei até para quebrar essa crença. Hoje eu tô gastando comigo. Hoje eu tô, mas até depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu fazia outras coisas para outras pessoas e para mim não. Fazia para o meu ateliê, né, para comprar os materiais que eu precisava, para gravar os vídeos, mas eu gastar comigo de Janilda, eu tinha uma barreira. A gente tem que aprender aos poucos, não é de uma vez. Mas aí, um dia eu decidi, né? Eu preciso realizar meus sonhos. Qual que é meu grande sonho? Meu grande sonho é viver do artesanato. E eu quero viver disso, eu vou viver disso. Isso foi em 2016, quando eu comecei no YouTube. Aí eu falei aqui assim, olha, é difícil se desapegar da vida antiga. Gente, é difícil. A mente faz de tudo para a gente ficar naquela zona de conforto ali. Então, para eu conseguir convencer o marido que ele precisava de pôr alguém lá na loja para trabalhar com ele e eu poder ficar em casa, foi difícil. Ele não queria alguém, ele queria eu do lado dele lá trabalhando com ele, mas na verdade não era só ele. Eu também não queria deixar ele sozinho lá na loja, porque aquilo ali era o meu programa, era o que estava aqui na minha mente, é igual um programa de computador. Desde que eu casei, eu ajudei ele no comércio, então eu fazia as minhas coisas, mas eu também ficava ajudando ele no comércio, fazia tudo ao mesmo tempo, a super poderosa, né? Então, pra gente largar essa vida é difícil. Aí eu falei assim, você já viveu ou vive os sonhos de outra pessoa? Não tá certo abrir mão de seus sonhos. Menino, menina, você tá vivendo os sonhos de outra pessoa? Você tá vivendo o sonho da sua mãe, do seu pai? Você tá vivendo o sonho do seu marido? Você tá vivendo o sonho dos seus filhos? Não tá certo, não tá. A gente tem que amar o outro, a gente tem que fazer o que puder pelo outro, mas a gente tem que viver a nossa vida. Hoje eu posso falar que eu estou realizada. Tô aqui, ó, faço parte desse livro Histórias Memoráveis. Estou estudando para ser palestrante, tenho meu canal no YouTube, ajudo milhares de meninos e meninas aí no YouTube a aprenderem a fazer artesanato, a ganhar dinheiro. Tenho os meus cursos online, que né, a gente ensina as meninas, os meninos a fazer bonecas lindas. Aqui, olha, essas aqui, ó, é do curso Bonecando. Então, ajudo pessoas a ganharem dinheiro através do artesanato, trabalhando em casa. Hoje eu estou realizando meu sonho. Esse sempre foi o meu sonho. Mas, como eu estava ajudando o marido no comércio, realizando o sonho dele, durante muito tempo eu não realizei o meu sonho. E aí, depois que eu deixei o marido lá no comércio por conta própria, até o comércio dele cresceu mais. Por quê? Porque quando eu cresço, quem está ao meu redor também cresce. Os meus filhos vão vendo o meu crescimento e quer crescer mais. O marido quer crescer. Quem convive com a gente quer crescer. Então, não abra mão dos seus sonhos.
Eu falei aqui no fim do livro, foi assim, ó, não li para vocês, mas está aqui no fim do livro, que a minha vida realmente começou a mudar no dia que eu entendi que o que eu fazia não era amor. Aquilo que eu fazia não era amar. Eu não amava o meu marido fazendo aquilo. Eu não amava os meus filhos fazendo tudo por eles. Isso não é amar. No dia que eu aprendi realmente a amar, a minha vida mudou e a vida da minha família também mudou e muito. É história aqui, ó, para horas e horas, para muitos vídeos. Então, para mim hoje, né, o que é amar? O que é amar? Acreditar que eu mereço uma vida extraordinária. Acreditar que eu mereço realizar os meus sonhos. Mudar a minha mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade, senão nada vai acontecer. Agir. Você muda a mentalidade, mas você não entra em ação, nada vai acontecer. E a última letrinha do amar, a letra R. Resistir. Persistir. Meninos e meninas, vocês não imaginam como essa última letra aí é importante. Resistir, porque você pode acreditar que você merece uma vida extraordinária, você pode mudar a sua mentalidade, você pode entrar em ação, mas se você não resistir, persistir, você vai voltar a estaca zero. Então, aprenda isso, amar. Jesus falou, gente, a gente precisa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso me amar, acreditar que eu mereço uma vida extraordinária, mudar a minha mentalidade, agir e resistir, persistir. E os obstáculos vão aparecer e eles vão ser pequenininhos e grandes, enormes, gigantes. Mas pode acreditar, se você resistir, persistir, vai dar certo. Então pensa nisso, pensa e vou deixar aqui para vocês essa indagação. Você está vivendo a sua vida? Ou você está vivendo a vida do outro? Não importa se é do seu pai, se é da sua mãe, se é dos seus filhos, se é do seu marido. Você merece e deve e tem a obrigação de viver a sua vida, de realizar os seus sonhos. Porque eu tenho certeza, e eu vi isso acontecer na minha vida, por isso que eu posso falar com vocês. Quando a gente muda, quando a gente realiza os nossos sonhos, quando a gente vive a nossa própria vida, o que acontece ao seu redor é incrível, só você vivendo para saber. E eu vou te dizer, quando você começar a viver a sua vida, muita coisa vai acontecer para te impedir. Os seus filhos não vão gostar, o seu marido não vai gostar, o seu pai não vai gostar, mas tenha paciência, seja persistente, resista, porque no fim, todo mundo vai te aplaudir de pé e vai te agradecer por você ter um dia decidido viver a sua própria vida. Eu desejo a todos vocês uma vida memorável.